Capítulo 12. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá. Mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou, pensando assim: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: e este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram. E jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? São do imperador. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se o homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos.
O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda.
Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver.